transmitir essa noite. E com certeza Deus quer falar com cada um de nós nessa palavra. E como já tem falado através das letras que foram cantadas, Lucas 7, versículos 11 até o 17. Sempre quando eu recebo uma palavra do Senhor, eu fico perguntando, para quem será, né? Quem Deus quer falar? Na verdade, Ele sempre quer falar um pouco de cada um de nós, né? Em algum ponto dessa palavra, Deus vai transmitir um recado a alguém, e assim, com certeza, todos acabam sendo atingidos pela espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Ela é uma espada que age no interior de cada um de nós, né? E todos nós, então, nós somos atingidos por essa espada. Então, Lucas 7, 11 até o 17, nos diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Senhor, nós queremos te dar graça nessa noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é penetrante, Senhor. E ela, creio que já está agindo no interior dos corações e fazendo aquilo para o qual ela está proposta. Que eu não venha atrapalhar o agir da tua palavra, mas que eu venha somente cooperar, sendo um simples canal que vai transmitir esse recado ao teu povo, Pai. Assim nós oramos, pedindo pela bênção de cada família aqui, pela bênção de cada pai, de cada filho, pela bênção de cada esposo, esposa, Pai, enfim, pelos relacionamentos em família, Senhor. Tu é aquele que ressuscita, Senhor, o que está morto. Tu é aquilo que vivifica aquilo que não tem mais vida. Tu é aquilo que levanta o que está caído. Tu é aquilo que traz esperança onde não tem esperança mais, Pai. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Um grande milagre Jesus fez numa pequena cidade, na verdade um pequeno vilarejo, uma aldeiazinha chamada Naim, pequena no nome e também pequena no tamanho, uma pequena aldeia de nome Naim, onde ali residia uma pequena família. Aqui só fala simplesmente da viúva com o seu filho. Eu não sei se havia mais alguém na família, a Bíblia não relata, mas ao que tudo indica, aqui está escrito que era o filho único de uma viúva, e era só isso, a viúva com seu filho único. Não está dizendo se ela tinha mais irmãos, se ela tinha mais algum parente próximo. Era uma mulher que só tinha um filho e não tinha marido, era viúva, totalmente desamparada. Imagine, uma pequena família, num pequeno vilarejo, numa pequena aldeia. E por infelicidade, ela perde o seu único filho. Ela perde o único bem que ela tinha na vida,
o que ela tinha de mais precioso, o filho. Talvez a esperança do seu sustento futuro, talvez aquele que cuidava de sua mãe, e ela se vê totalmente desamparada. Imagine como deveria ser triste aquele enterro. Uma mulher viúva, pobre, porque naquele vilarejo só existiam famílias pobres, acompanhando o féretro, o enterro do seu único filho. E com certeza, junto com aquele caixão, junto com aquele corpo, iam-se também todas as esperanças daquela mulher. Quantos planos, quantos sonhos ali iam ser enterrados, iam para o cemitério. Mas Jesus, quando viu aquela cena, ele se compadeceu. Jesus, ele se compadece de nós. Quando nós passamos pelos piores momentos da nossa vida, ele se compadece. Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre conosco. Ele está vendo. Ele viu o choro de uma viúva que não tinha ninguém mais, que perdera seu único filho. E no meio de toda a multidão ele viu que alguém chorava. E ele foi até lá. E era essa mulher viúva. E a primeira coisa que Jesus faz ao aproximar-se dessa mulher é lhe dizer: não chore, não chore. Por quê? Porque havia esperança para aquela mulher. Aonde Jesus está, há esperança. Aonde Jesus aparece, aparece também a esperança. Aonde Jesus está, aonde Jesus chega, a morte foge. Aonde Jesus está a vida. A morte, ela não pode viver junto com a vida. E Jesus é a vida. Jesus aparece no pior momento da vida daquela mulher e ele diz: não chore. E com aquela ternura, aquela meiguice de Jesus, ele se aproxima e simplesmente toca no caixão onde estava o filho único da viúva. E todos que carregavam o caixão pararam. Simplesmente pararam. Onde Jesus aparece, muda tudo. Eles simplesmente pararam. Opa. Jesus chegou, tocou o esquife, no lugar onde estava o corpo do garoto morto, e ali eles pararam, ficaram atônitos. E Jesus dirige essas palavras: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jovem, eu lhe digo, levante-se. E na mesma hora, o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus é aquele que veio para dar vida. Talvez essa palavra veio para você que pensa assim: meu filho já está morto, não tem mais jeito para o meu filho. Ele está vivendo, mas a vida que ele vive é uma vida de morte. Não vejo esperança para a vida dele. Ou quem sabe a sua preocupação seja com a sua filha. Meu filho não vive mais, não vejo esperança. Mas Jesus, quando chega, ele levanta aquilo que está caído, aquilo que está morto e dá vida. Eu tenho certeza que Jesus, essa noite, ele está dizendo assim: jovem, levante-se. Jovem, levante-se para a vida. Venha viver os sonhos que eu sonhei para você. Venha viver o futuro, e não somente o futuro, mas o presente, aquilo que eu tenho para você. Venha viver tudo aquilo que eu tenho para lhe dar. Jesus é aquele que ressuscita sonhos. Os sonhos desta viúva
não podiam ir para aquele caixão, não podiam ser enterrados. Ali estavam planos, projeções, sonhos que ela tinha na vida, para a vida daquele menino. Esses dias eu estava comentando, qual o lugar mais rico de uma cidade? Muitos podem pensar, o lugar mais rico de uma cidade é a agência do Banco do Brasil, a agência da Caixa Econômica Federal, tem muito dinheiro lá. O lugar mais rico de uma cidade é onde está o centro empresarial, aqueles grandes prédios modernos, onde ficam ali muito dinheiro, equipamentos. Qual o lugar mais rico de uma cidade? Todos imaginam isso, mas não. O lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. Porque lá no cemitério existem muitos sonhos enterrados, planos, projetos. No cemitério existem canções que nunca foram compostas, poemas que nunca foram publicados. Lá no cemitério tem muitas vocações enterradas, dons não utilizados. É um lugar riquíssimo. Se a gente for ver em cada sepultura quanta riqueza tem lá dentro. E aqui, dentro daquele esquife, os caixões antigos, eu nem sei bem como era, mas certamente não era esse tipo de caixão que a gente vê hoje. Naquele esquife estavam ali prontos para serem enterrados os sonhos na vida daquele jovem, as aspirações, tudo aquilo que a mãe projetava na vida daquele filho, ia ser tudo enterrado. Talvez você já tenha se cansado de projetar o melhor para a sua família, de sonhar o melhor para a sua família, de projetar o melhor para os seus filhos, e você não vê aquilo acontecendo. Pelo contrário, parece que as coisas pioram, parece que tudo caminha ao contrário. Mas é tempo de ressuscitar os sonhos, não só para os seus filhos, não só para a sua família, mas também para a sua vida. É tempo de ressuscitar a esperança. É tempo de ressuscitar a esperança para o seu casamento, fazer reviver a vida conjugal. Talvez isso que precisa reviver esteja no seu coração, a chama da fé, a chama do amor. E Jesus é aquele que veio para dar vida a tudo isso, para ressuscitar tudo isso, para tirar do caixão, para tirar da sepultura, para trazer de volta a vida. Se há uma coisa que Jesus, ele é especialista nisso, é dar vida. Ele veio para dar vida, e vida com abundância, vida com qualidade, vida da melhor. Ele veio para trazer isso. E ele ouve quando a gente está em aflição. O Salmo 34, que eu gosto muito, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, filhos meus, ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida, desejar ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem.
Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida do seu servo, ninguém que nele se refugia será condenado. Esse salmo que Davi pronunciou também no momento que ele não tinha esperança, no momento que ele viu a vida fugir das mãos dele, como que escapar pelos dedos. A gente sabe que Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi resolveu se refugiar nas cavernas, nas montanhas, nos penhascos, e foi nesse tempo que ele reuniu com ele homens que eram marginalizados pela sociedade, homens que ninguém dava mais nada por eles. Formou um grande exército com esses homens, os chamados valentes de Davi. E antes disso, Davi resolveu se refugiar no meio dos filisteus, exatamente o povo que ele havia derrotado. Lembram-se do gigante Golias? Ele era um dos filisteus. E Davi agora vai buscar refúgio exatamente no meio daqueles que eram seus adversários, no meio daqueles que eram adversários do seu povo. E pensou, bom, pelo menos aqui talvez eu vou estar seguro. Saul e seus homens não vão me alcançar, não vão me encontrar, nunca vou imaginar que eu vim me refugiar no meio dos inimigos. E um dia pegaram Davi, descobriram Davi e levaram ele exatamente para o rei dos filisteus, o rei do povo que odiava ele. E agora Davi, imagine, né? Davi pensou, chegou o momento da minha morte, chegou o momento que tudo se acaba. Sabe aquele momento que a pessoa perde a esperança, vê a morte diante de si, vê a vida passar diante dele como um filme? Davi, certamente ali, ficou clamando a Deus, Senhor, o que eu faço? Senhor, como agora eu vou me livrar? Davi, então, ele só teve uma ideia. Quando eu falo que Deus, o nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus de estratégias, Ele é mesmo. Ele dá umas estratégias, às vezes meia maluca, às vezes meia doida, mas era o único jeito. Então, Davi ali, diante do rei dos filisteus, Abimeleque, sabendo que eles o matariam, porque ele derrotou o gigante Golias naquela luta. Davi, na hora, ele só teve uma ideia. Ele resolveu se fingir de louco. E ele deveria ser um grande ator, porque ele começou a esfregar o dedo, babava. Eu não sei se passou isso nos seriados aí, passou? Então foi aí que aconteceu isso. E o rei, olhando aquela cena, ainda brigou com os seus súditos, dizendo, poxa, eu já tenho tanto doido aqui no meu reino, no meu palácio, me faltam doidos, vocês ainda me trazem mais um? Leva esse cara embora. Acho que ele acreditou que era o próprio rei ali, né? Que ele se fingia de louco e começou a se esfregar pela parede, esfregar as mãos, babar. E o rei ficou indignado e mandou ele embora. Aí Davi, foi nesse tempo, nesse momento que Davi, ao sair livre dali, ele compôs esse Salmo 34, dizendo assim, olha, clamou esse pobre e o Senhor ouviu. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.
O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O livra de todas. Deus livra. Deus ouve o clamor. Deus está pronto para atender a sua oração. Clame a Ele, busque por Ele, rogue a Ele, peça a Ele. Ele vai te ouvir, Ele já está ouvindo. Ele vai te atender. Não importa como esteja a situação da sua família, do seu lar, seus filhos, seu casamento, não importa como esteja a sua situação, sua vida, Ele está pronto a atender, Ele está pronto a resolver, Ele está pronto a ressuscitar, Ele está pronto a dar vida, Ele está pronto a dar esperança, onde não existe esperança. É interessante, quando surgiu esse joguinho aí pela internet, muita gente começou a ficar preocupada. Ai, os nossos jovens, nossos adolescentes, estão todos em perigo. Ah, esse joguinho aí na internet está acabando com a vida de muitos jovens, está levando muitos jovens ao suicídio. Negativo, isso aí já existia há muito tempo. Jovens se matando, suicidando, pondo fim à vida. Isso aí já vem de tempo, não é de hoje, não é o joguinho, não. Isso aí já é sério. E comentando isso com a esposa hoje, ela falou: olha, em certo sentido, isso foi bom, porque trouxe mais preocupação dos pais pelos filhos. De repente os pais começaram a prestar atenção, se preocupar mais com os filhos. Poxa, o que meu filho está fazendo no quarto? O que ele está fazendo ali na frente do computador? O que ele está vendo no celular? Sendo que muitos já não estavam nem preocupados, né, com a vida dos filhos. De repente começa a criar alvoroço todo em torno do joguinho, em torno do desafio. Mas é como eu disse outro dia, isso é só um pontinho do iceberg. O problema é maior, o problema é muito maior. Os jovens põem cabo à vida, desistem de viver, porque não tem esperança. Olha o mundo como está, vê as coisas como estão, fala: para que eu vou viver? Para que eu vou correr atrás dos meus sonhos? Para que eu vou correr atrás dos meus objetivos? O mundo não traz nenhuma perspectiva. O mundo, enfim, está do jeito que está. Mas eu quero lembrar de um jovem cujo nome era Daniel. Ele tinha tudo para ser um jovem sem perspectiva, sem esperança, não esperar mais nada da vida. Ele era um dos remanescentes de uma nação que havia se acabado, se destruído. Ele é um dos que sobrou. E mesmo assim estava preso, cativo, em outra nação, talvez longe da sua família, sozinho. Ele tinha tudo para desistir de viver, desistir de tudo, mas não. Ele procurou cumprir a missão, realizar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Não importasse por quanto tempo fosse, não importasse a situação, ele falou: ainda que eu venha ter, não sei se uma semana de vida, um mês, ainda que eu não venha ver perspectiva para a minha vida, eu quero fazer da minha vida o melhor para Deus. Eu quero dar da minha vida o melhor para Deus. Não vou destruir minha vida, não vou me autodestruir, não vou acabar os meus sonhos. Eu quero viver os meus dias para Deus. E ele era um jovem que se cuidava em tudo, até na alimentação. Se ele se cuidava de si mesmo na alimentação, imagine nas outras coisas. Até aquilo que não era bom para o seu corpo, ele evitava. Ele vivia no palácio do rei. Vocês pensam que era bom? Não era bom não, porque ele era tipo um prisioneiro. Ele era um exilado, estava longe da sua pátria, estava ali para servir o rei. Mas ele podia comer de tudo que o rei oferecia. E o rei mandou os seus servos oferecer a melhor comida para eles
para ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só que ele quis comer apenas legumes, as comidas mais simples. E ali ele estava se preservando. Aquela comida do rei representava aquilo que o mundo oferece.